Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Forex Social. E hoje trazendo um tema que, para quem assistiu, para quem acompanhou a gente no dia da nossa apresentação na corretora XTB, né? A gente se apresentou no dia 3 do evento, na semana de educação financeira da XTB, né? E no dia que a gente se apresentou, antes da nossa apresentação, foi abordado o assunto sobre correlações, né? Eu acredito que ainda esteja disponível a nossa apresentação no canal da XTB, XTB de Portugal, tá? Dia 3, onde foi conversado sobre correlações e também sobre vantagens e desvantagens da profissão, que no caso foi isso que a gente falou, vantagens e desvantagens da profissão. Só que foi abordado o assunto correlações também. Então quem acompanhou já sabe que existem correlações entre moedas e commodities, certo? Só que a gente está aproveitando o gancho do que foi conversado no dia para a gente trazer um assunto a mais, um complemento, né? Só que dessa vez falando sobre gerenciamento de risco com correlações. Né? Como é que você pode gerenciar melhor o seu risco nas operações utilizando as correlações entre moedas e commodities. Tá? Então é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Existem moedas correlacionadas a commodities, como foi apresentado no dia. Né? Eu acredito que qualquer pessoa que esteja começando no mercado Forex também já tem a noção disso. Que existem, por exemplo, existe uma correlação entre franco suíço e ouro, dólar australiano e ouro. Todo mundo já deve estar ciente aí dessas correlações aí que são básicas de qualquer pessoa que está começando a operar no mercado Forex. Só que negociar commodities como, por exemplo, o ouro, que eu coloquei o ouro como exemplo, porque você operar ouro ele pode ser altamente lucrativo, principalmente no momento que a gente está agora. O ouro está apresentando rallies de 1, 2, 3, 4, 5% de alta, por conta desse momento de incerteza, de impacto econômico, ainda por conta do surto viral. Bancos centrais injetando e injetando dinheiro, mas parece que não é o suficiente. Então o ouro ele acaba se fortalecendo nesses momentos. Né? Essa semana a gente teve divulgação também de dados econômicos fracos, vindos do Reino Unido, da Europa, então isso preocupou bastante os investidores, e aí ficou um cenário de incerteza, porque para todo canto que você olha, ao redor do mundo, você só vê projeções pessimistas, você só vê bancos centrais projetando estagnação econômica, retração econômica, então a commodity ela se valoriza nesses momentos, tá? Então muitas pessoas estão nesse momento operando ouro ou investindo em ouro fora da especulação, mas investindo. Mas as pessoas que estão no mercado Forex, né, elas estão fazendo operações no ouro, porque ficou sabendo que o ouro está subindo bastante, que ele é muito lucrativo e de fato é. Né, ele se movimenta a poucos pips para você ter um retorno bem interessante. Mas tem um problema. Negociar uma commodity como essa pode ser caro no quesito de stop loss e spread, tá? Porque muitas pessoas que operam, principalmente quem está, eu não vou nem falar principalmente quem está começando, porque eu acredito que muitos traders operam assim. A maioria das pessoas colocam stop técnico, não stop financeiro. Né? Tem muita gente que tem preconceito, inclusive, com stop financeiro, porque acha que é uma coisa que não condiz com o movimento do preço, porque o stop fica muito perto, e aí o mercado vem, stopa e aí vai embora. Então muitas pessoas acabam usando stop técnico, é abaixo do fundo, é acima do topo, é abaixo de um padrão de candle, acima de um padrão de candle. Então, o stop técnico, na minha opinião, inclusive, ele é muito mais eficiente do que stop financeiro. Stop financeiro eu não tenho um preconceito com quem usa, mas eu prefiro um stop técnico, né? Porque o stop técnico ele tem uma lógica de negociação, porque para quem já opera há algum tempo como eu, sabe que o mercado ele tende a fazer aquelas coisas chatas, de dar aquelas violinadas e tudo mais, e o stop técnico pode te prevenir disso. Agora o stop financeiro não, qualquer movimentinho do mercado ele te leva embora. Tá? Então, não gosto do stop financeiro, mas ainda assim, usando stop técnico em commodities como ouro, pode ser caro para você, tá? Porque eu digo para você que está começando, você que está pensando em começar com $200, $300, $400, $500, digo para você. E também tem a questão do spread. O spread também, até com mini lot 0.01, é capaz de você pagar, a depender do horário que você está operando, é capaz de você pagar $1,12, $2 até. Então isso pode ser caro a depender do momento que você está operando e também da conta que você tem. Né? Mas no final das contas,
é uma commodity cara para operar, principalmente para quem tem valores pequenos na conta. Mas eu prefiro mostrar isso no gráfico para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer, né? O que significa ser caro, né, operando ouro. Então a gente está aqui na plataforma, né, que eu costumo operar. E o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo aqui do ouro. Tá? Então aqui a gente tem o ouro. Né? Vamos supor que você... Aqui, vamos aproveitar essa análise aqui. Tem toda uma análise aqui e tudo mais. Só que assim, a gente tem um canal de alta aqui, certo? O stop técnico, ele fala assim, ó, tá vendo essa região de consolidação aqui? Então, você vai esperar o rompimento dela, ou de resistência ou de suporte, aí você vai fazer sua compra ou sua venda. E aí o seu stop ele tem que ficar ou no... Vamos pegar esse exemplo aqui, vai, porque o mercado já andou. Vamos pegar esse exemplo. Então, o seu stop ele tem que ficar, nesse caso aqui, ou acima da resistência ou abaixo do suporte. Aí vamos supor que a pessoa acredite que o mercado a partir daqui ele vai cair. É um exemplo, tá, gente? Não precisa levar a sério. Eu estou dando um exemplo banal aqui. Aí a pessoa vai querer vender. Aqui está com o mini lote, como vocês estão vendo, né? 0.01. Só que 0.01, aqui a gente está no gráfico de 4 horas. 0.01 no ouro significa esse stop aqui pra gente, né? Isso aqui a gente está falando de 22 dólares e 93 cents de stop. Agora vamos supor que você tem uma conta de 500 dólares. 22 dólares é muito mais do que tradicionalmente as pessoas colocam como stop por trade. Né? Porque geralmente as pessoas começam colocando um stop na operação de 1%. Né? 1% por trade, 1% por trade. É sempre assim, né? E aqui, vamos supor que você tenha 500 dólares na sua conta. Isso aqui é muito mais, 22 dólares é muito mais do que 1% por trade, né? Convenhamos. Então, já começa a desvantagem aí. Entretanto, a gente tem uma outra questão no ouro, né? A gente tem, além do stop muito caro, para essa configuração de 1% por trade, a gente tem o spread. Como vocês estão vendo aqui, ó, o spread do ouro ele pode chegar a $1. Né? E isso pode ser prejudicial na sua operação. Primeiro, se você não tiver um equilíbrio emocional muito bom e você ainda não tiver acostumado com essa ideia de que sempre quando você abre uma operação você sempre vai abrir ela negativa e tal, é sempre assim. Qualquer operação que você abre você já sai negativo e você tem que pagar o spread. Tá? Mas a minha corretora é zero spread. Não existe esse negócio de zero spread. A corretora precisa ganhar de alguma forma. Então, de qualquer jeito, ela vai cobrar 1, 2, 3 de spread. Ela vai sempre cobrar alguma coisinha assim. Zero spread significa, basicamente, o menor spread possível. É isso que significa zero spread. Tá? Mas existem alguns pares e commodities que deixar em zero spread não é tão vantajoso. E se for zero spread, a sua corretora cobra comissão. Então, dê uma olhada na comissão para que você não fique achando que você está abrindo operação de graça. Isso não existe. Bom, e como vocês podem ver aqui, o spread do ouro ele é caro. Né? Então, no caso, essa operação aqui iria te custar uns 23 dólares, 23 ou 23 dólares e alguns centos, ou até 24 dólares se brincar. Então, essa é a desvantagem para você que tem conta pequena. Né? Eu digo contas abaixo de 500 dólares. Tá? 600 até 700. Acho que até se você tivesse 1.000 dólares, você ia estar o quê? 20 dólares em uma conta de 1.000 são 2%. Né? Então, ainda assim, foge do que as pessoas tradicionalmente colocam. As pessoas colocam 1%. Então, ainda assim, fica caro. Mas o spread vai ficar uns 2,1%, 2,3% de risco por trade. Então, a questão de operar diretamente uma commodity é muito cara. Até se você diminuir o tempo gráfico. Mas se diminuir o tempo gráfico, o stop ele vai ficar mais barato. Vamos então aqui para o gráfico de 30 minutos. Né? Vamos supor que você queira comprar aqui. Entendeu? Você está olhando o ouro. Eu quero comprar ouro aqui porque ele já chegou aqui numa região onde aqui atrás ele subiu, não sei o que. Então vou comprar, meu stop vai ser aqui embaixo nesse fundo aqui que ele deixou. Né? Vamos supor que você tem 500 dólares na sua conta. Aí você tem 1% de risco por trade nas operações. Seu stop você quer colocar aqui. O seu stop vai ser de 15 dólares e 58 centos com mini lote.
mais o spread. Então, isso aqui é muito mais do que 1% numa conta de $500. Né? Eu estou usando $500 porque é, é direcionado para as pessoas que começam com esse valor. E não para quem já tem, sei lá, $5.000, $10.000 na conta para operar. Aí é tranquilo para você negociar uma commodity. Mas, a depender do lote que você usa ainda. E, detalhe, na medida que você aumenta o seu lote, aumenta o spread. Tá? Então, o valor do spread ele fica mais caro. Então é importante destacar isso também. Então, eu acho que até em qualquer cenário de conta grande, conta pequena, operar ouro diretamente é caro. Né? Ele é muito lucrativo? Ele é, mas ele também é muito caro. Uma porrada que você toma no ouro pode ser bem desconfortante. Tá? Então, o que acontece? Eu decidi usar o exemplo prático para vocês entenderem melhor o que eu estou tentando dizer, né? Porque as pessoas operam muito com stop técnico e não financeiro. Então, era isso que eu tinha para mostrar aqui no ouro. Aliás, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma outra coisa. Então, deixa eu mostrar já para vocês aqui o WTI. Porque tem muita gente que está negociando petróleo, principalmente nessas quedas que está tendo recentemente, né? No tempo que esse vídeo está sendo gravado, por conta de uma crise aí. Mas enfim, deixa eu mostrar para vocês uma coisa no petróleo. O petróleo, se eu não me engano, acho que o que pega no petróleo é o spread também, a depender sempre do horário que você opera. Tá? A gente tem aqui no petróleo um spread. Okay, ó, o lote ele está no volume de 0. Aqui é um mini lote, na verdade. Né? Então eu falei errado, é micro lote naqueles exemplos que eu tinha mostrado no ouro. Tá? Não era mini lote, não, confundi, desculpa, gente. Micro lote é 0.01, mini lote é 0.1. Tá? Então aqui ele estava com um mini lote e aqui agora a gente colocou um micro lote. O spread do ouro aqui, ó, do ouro não, do petróleo, ele pode chegar a $1 também, tá? Ele pode chegar, aqui ele está oscilando entre 80 e 90 centos, mas ele também pode chegar a $1 e alguma coisa. Então, também é um ativo que talvez para algumas pessoas não seja tão bom para negociar, tá? Bom, deixa eu ver aqui a questão do stop. O stop aqui, vamos supor, você quer vender aqui, que você está vendo que, eu estou vendo notícias que o petróleo ele não está muito bom por conta disso, de não sei o que lá, então eu quero vender. Só que o seu ponto de entrada é aqui em 21,25 e o seu stop é aqui em cima. Seu stop é de $20,90. Para uma pessoa que tem $500 na conta, ela vai olhar isso aqui e falar, pô, isso aqui é muito puxado. Então, o que acontece? No final das contas, você operar commodity é caro. É isso que eu queria dizer no final das contas. É caro de você operar por conta do stop. E por que eu estou colocando tempo gráfico maior e não tempo gráfico menor? Porque talvez alguém esteja assistindo esse vídeo falando, é só diminuir o tempo gráfico. Ok, eu entendo isso. Até porque eu faço operações de day trade, então eu opero M15, M30 e gráfico de 1 hora. A questão não é isso. A questão é que historicamente e tecnicamente, tempos gráficos maiores eles são mais confiáveis nos seus movimentos. Tá? Então, um padrão de candle num gráfico de 4 horas me interessa muito mais do que um padrão de candle num gráfico de 1 hora. Um padrão de candle no gráfico de 1 hora me interessa muito mais do que um padrão de candle no gráfico de 15 minutos. Entende? Então, por isso que eu estou usando exemplos de tempos gráficos maiores, porque as pessoas têm o costume técnico de olhar para o gráfico e olhar o tempo gráfico maior para tomar as decisões, para ver para qual lado o mercado está indo no tempo gráfico de 1 hora, para qual lado o tempo gráfico está indo no gráfico no gráfico diário. Então, por isso que eu estou usando tempos gráficos maiores. Tá? Então, vocês, como vocês podem ver, operar commodities diretamente pode ser caro por conta do stop técnico e também por conta do spread. Então, qual que é a nossa dica para vocês? Para vocês reduzirem o risco e custos operacionais, busque negociar moedas correlacionadas a commodities. Né? Então, por exemplo, a gente tem o AUD USD, que é correlacionado ao ouro. Se o ouro sobe, o dólar australiano tende a se valorizar. Né? Por quê? Porque, se eu não me engano, a Austrália é o segundo ou terceiro
maior produtor de ouro do mundo. Então, ela é uma moeda bem correlacionada com o ouro, porque quando o ouro sobe, por conta desse fator de ser um país que produz bastante ouro, e em um momento onde a demanda pelo ouro está grande, o dólar australiano ele tende a se valorizar por conta exclusivamente do ouro. E o USD-CAD ele é correlacionado com o petróleo, só que o WTI, tá? Não o Brent, gente. Quase que não sai. Mas o USD-CAD é bem correlacionado ao petróleo, WTI, tá? O Brent é o europeu, o WTI é o americano. Então, até no gráfico, e eu vou mostrar para vocês, esses ativos, eles andam praticamente quase que... Parece até que é uma cópia cuspida do outro, entendeu? Então eu vou mostrar no gráfico, que se eu falar vocês não vão entender. Eu preciso mostrar no gráfico para vocês entenderem o porquê que eles têm essa semelhança tão grande e como que você pode aproveitar isso para você reduzir as suas operações, né? Para você gerenciar melhor o seu risco. Tá? Ó, eu não sei se vocês estão percebendo, mas quando você olha para o gráfico do ouro e quando você olha para o gráfico do dólar australiano, você vê uma certa semelhança nos movimentos dos dois. Tá? E é aqui que você pode se aproveitar. Tá? Por quê? Porque operar ouro, até nos movimentos aqui, ó, nesses movimentos de retração, você vê que tem uma certa semelhança. Aqui a gente vê uma retração que lembra bastante uma bandeira no dia 27 do australiano. Aqui no ouro você também vê isso. Ó. Você vê aqui uma semelhança no movimento, certo? Aqui você vê que nesse momento aqui o dólar australiano ele parou nessa região aqui, né? Ele deu uma retraída e tal. E a gente vê até dois topos aqui no dólar australiano. Quando você vai olhar para o ouro, você também vê isso. Você também vê dois topos aqui, ó. Então existe uma correlação forte entre esses ativos, tá? E ambos estão no canal, na parte inferior no canal de alta, tá? Aqui a gente tem um canal de alta. Você vê que o dólar australiano está na parte inferior desse canal de alta, assim como o ouro também está na parte inferior do seu canal de alta. Então você vê a semelhança de movimento, até de regiões gráficas desses ativos. Tá? E como é que você pode tirar proveito disso? Você operar dólar australiano, ele é muito mais barato do que o ouro. Tá? Então aqui, com o micro lote, né, vamos ver quanto que ficaria uma operação. Vamos supor que você queira comprar aqui do australiano. É um exemplo, tá? Eu vou usar um exemplo do dólar e também do ouro aqui. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Vamos supor que você está querendo comprar ouro. Só que você olha para o ouro e você fala assim, pô, o ouro está meio caro para mim, cara. O stop está muito caro, então não sei se vai dar certo. Então aqui, o ouro, se você quisesse comprar aqui, né, o que acontece? O seu stop aqui no ouro, ele seria de 15 dólares e 20 cents. Certo? Agora, são quantos pips de distância aqui? Vamos ver por quantidade de pips. 16 pips e 16.21 pips, tá? E aqui no dólar australiano, 16 pips aqui, até mais pips, você já percebe que tem uma diferença de pips no ouro para o dólar australiano. Você percebe que se você fosse colocar um stop financeiro, né, se você tivesse uma conta de 500 dólares, seu stop de 1% seria de 5 dólares, 5 dólares praticamente, né? Então, você poderia colocar o seu stop até aqui, ó. Até aqui. Então você teria uma margem em pips de 47.6 pips para você colocar o seu stop, né? E olha onde que tá abaixo do fundo, que é
tecnicamente o que as pessoas procuram fazer. Procuram buscar colocar um stop abaixo do fundo, abaixo do último fundo, do penúltimo fundo, para evitar que o preço volte, toque no seu stop, depois volte a subir ou coisa do tipo. Mas você já percebe, pela quantidade de pips, a diferença que você tem de risco de um ativo para o outro. Né? Então aqui, com 40, você tem uma margem no AUD-USD de 47 pips, enquanto no ouro, a sua margem, para você deixar no stop de 1%, baseado numa conta de 500 dólares, você só teria uma margem de 5 pips. Né? Então você vê a diferença enorme de um ativo para o outro. Agora, por que você faria uma compra no dólar australiano, sendo que você está se baseando numa valorização do ouro? Como eu acabei de falar, o dólar australiano, ele como eu acabei de falar, acabei de mostrar, né? Os gráficos eles andam praticamente na mesma direção. Então, você tem aqui uma situação onde, se o ouro está subindo, o dólar australiano também vai seguir. Porque aqui, ó, nesse meio tempo que eu acabei de mostrar para vocês, o ouro valorizou aqui, né? Ele teve essa valorização. Deixa eu ver se eu consigo destacar para vocês. Ele teve essa valorização aqui, como vocês estão vendo. Né? Assim como o dólar australiano também se valorizou nesse tempo aqui. Ó. Então vocês podem observar essas coisas. Né? E é assim que vocês aproveitam a correlação dos ativos. Tá? Se você não tem condições financeiras para negociar ouro, você não precisa ficar com aquele sentimento amargo de todo trader, né? De ver um ativo subindo horrores, uma tendência bem clara de alta ou de baixa e não poder fazer nada. Você pode simplesmente trocar um ativo por outro, só que ambos conectados. Então aqui no caso, estou dando um exemplo para vocês, que vocês podem usar AUD-USD e para substituir o ouro nas operações. Mas o grande segredo aqui, a grande tacada é que você vai estar se aproveitando da valorização do ouro ao mesmo tempo, só que em outro espaço. Assim como vocês podem usar o USD-CAD para substituir o petróleo. Né? Se vocês não tiverem condições de operar o petróleo, vocês substituem o USD-CAD. Aliás, vocês substituem o petróleo, né, o WTI, pelo USD-CAD. Né? Por quê? Porque o dólar canadense ele tem uma correlação forte, né, com o petróleo. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos não produz petróleo, então aí você está querendo dizer? Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que é muito nítido a influência que o WTI tem no dólar canadense, tá? Mas eu preciso, é melhor eu sempre mostrar e não ficar só falando, porque algumas pessoas talvez não entendam. Então deixa eu ver se eu consigo CAD. Então a gente tem aqui o petróleo WTI, que é o que a gente consegue ver refletindo os preços, né? E a gente tem o USD-CAD. Então a gente tem dois aqui, dois ativos, né? Certo. Então, se você não tiver como negociar o petróleo, substitua pelo USD-CAD, tá? E fica bem melhor para você operar. Nesse momento, você tem que, nessas observações, você tem que prestar atenção numa coisa. É claro que vai ter as variáveis, né? As variáveis de que pode sair um dado econômico da moeda, do país, né? Que aquela moeda representa e tal. E isso pode ser uma variável na sua operação. Só que, em termos de correlação, ainda assim, mesmo que saia um dado, talvez tenha uma volatilidade ali na hora que foi divulgado, mas ainda assim ele segue. Então, um exemplo aqui, ó. Você vê que no dia 21, né, deixa eu aproximar um pouquinho mais. No dia 21 a gente teve essa queda aqui. Ó.
do dia 20 para o dia 21, né, a gente teve essa queda aqui no petróleo. Né, foi uma queda aí que virou até notícia. Né, na verdade, começou com os contratos futuros, foi negociado abaixo de zero. Né, e aí a gente veio aqui no mercado à vista e viu essa queda no petróleo. Tá? Do dia 20 para o dia 21 a gente teve essa queda no petróleo WTI. E do dia 20 para o dia 21 a gente teve essa alta no USD-CAD. Né? Por quê? Porque o dólar canadense ele ficou afetado pela desvalorização do petróleo. Então você percebe que você poderia ter aproveitado essa situação, entendeu? Nesse caso aqui, como o dólar é a moeda base e o dólar canadense é a moeda cotação, no USD-CAD, em uma situação onde o petróleo se desvalorize, você teria que fazer uma operação de compra. Né? Por quê? Porque você estaria comprando dólar americano e vendendo simultaneamente dólar canadense. Tá? Aqui, por exemplo, o mercado no petróleo, o mercado está consolidado. Né? Você vê que tem uma consolidação aqui no mercado do preço do petróleo. Você percebe que tem uma leve inclinação aqui, ó, certo? Você tem uma consolidação, mas ao mesmo tempo uma leve inclinação aqui no preço do petróleo. Só que aqui no USD-CAD, o que você tem? Você tem também uma consolidação, só que a inclinação não é no sentido baixista, no sentido altista. Aqui, ó. Tá vendo a correlação desses ativos? Então a situação aqui é o que? Se o petróleo ele despencar e, sei lá, vier buscar uma região de 17,94, né? Por exemplo, você não vai pensar em fazer uma operação de venda aqui no SDCAD. O que você tem que fazer é uma operação de compra, buscando talvez aqui essa região aqui de cima. Porque é uma resistência aqui, tá vendo? Então você pode estar buscando essa região aqui para você fazer sua operação. Tá? E eu acredito que o spread vamos até ver aqui agora. O spread desse par é muito mais em conta do que o spread do petróleo. Do petróleo, se você fosse negociar com microlote, é 0. Está oscilando aqui entre 0,80 e 0,90. E aqui, se a gente fosse olhar o do SDCAD, vamos ver se tem tanta diferença assim. Para ver se a gente pode aproveitar alguma coisa. Ó, o SDCAD, o spread é mais barato. Você paga um spread aqui de 0,43 cents, 0,40, 0,39. Então você vê a diferença. Ah, mas são só alguns cents de diferença. Cara, para quem opera com foco na gestão de risco, isso aqui é muito importante. A diferença do preço que você paga, os custos operacionais da operação, elas impactam no resultado que você vai ter no final dela, tá? Então é importante que você olhe o spread, é importante que você olhe a comissão, é importante que você olhe a taxa de swap, né, da sua plataforma, para ver se você não está também sendo prejudicado nas operações, principalmente para quem faz operações um pouco mais longas, tá? Swing trade ou até position trade, porque dependendo das taxas que você paga, o lucro que você tem, ele é reduzido, tá? Mesmo que você saia no lucro, você vai ter um lucro reduzido daquilo que você estava esperando, tá? Então, às vezes, as taxas fazem você, sei lá, você teve um lucro de $20 na operação. A depender de onde você opera, você pode reduzir esse lucro para $17, até 16, $15, a depender do quanto você pagou só de taxa operacional. Então, você tem que prestar atenção nessas coisas, tá? E é assim que vocês podem aproveitar a correlação dos ativos, tá? No sentido de gestão de risco. Não precisa vocês pararem de olhar petróleo, parar de olhar ouro, achando que é muito caro para vocês. Até porque é importante que vocês olhem ouro, petróleo, porque são ativos importantes para o mercado, tá? Mas, a depender do quanto vocês têm para negociar, talvez seja caro demais vocês negociarem diretamente commodities. Então, tá aqui uma dica para vocês de gestão de risco para vocês aproveitarem as correlações. Aproveitem as correlações para vocês diminuírem o risco de vocês nas operações, ok? Então isso é tudo, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo, espero que esse conteúdo tenha sido produtivo para vocês, espero que vocês consigam ter uma melhoria na gestão de risco de vocês, porque
muitas pessoas acabam vindo diretamente operar commodities sem entender, sem ter essa noção de gestão de risco, né? Então é importante para você que está começando aí que você tenha isso em mente para você aproveitar melhor as oportunidades e também reduzir o seu risco nas suas operações, ok? Então o link das redes sociais no nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição, Facebook também, o link do nosso curso, para quem quiser estar dando uma olhada aí, vou deixar aqui na descrição também. E link das minhas redes sociais também, Sargento Trader, caso você queira uma mentoria particular, a gente pode estar conversando via direct, me manda uma mensagem por lá que a gente conversa, ok? E é isso, até o próximo vídeo e fui!